Lula divulga fake news sobre crianças mortas na faixa de Gaza. O Molusco disse que morreram 12,3 milhões de crianças em bombardeio, mas na faixa de Gaza a população total é de 2,5 milhões de pessoas. Esse é o atual presidente dessa esculhambação chamada Brasil, né? dessa ditadura narcoterrorista que é o Brasil. Né? Tá aí. O cara vira e diz 12 milhões de crianças morreram num país que tem 2 milhões de habitantes. Né? É isso aí. Esse é o regime de exceção que nós temos aqui. Então, para comentar mais esse absurdo inacreditável cometido pelo descondenado, vamos chamar, agora mudando a ordem, né, o Bruno Alemandi. Tem que primeiro perguntar quantos CPFs, né, eu não sei como é que se chama esse NIF Code lá em Gaza, né? Mas tinha que perguntar quantos CPFs cada criança que morreu tem, né? Que deve ter pelo menos uns 30, 40 para chegar nesse número, uma coisa absurda, né? Mas o Lula, mentir sempre fez parte do escopo, do repertório retórico dele, sempre. Né? Desde quando ele foi para Paris e falou, né, que, companheiro, porque no Brasil, companheiro, tem 30 milhões de crianças de rua, companheiro. E foi, né, logo depois desmentido por Jair Lerner. O Lula ele tem essa manifestação convicta de mentir, mentir e mentir. Só que o que a gente precisa estar atento não são nas mentiras do Lula, e sim no silêncio ensurdecedor dos veículos de mídia chapa branca desse governo. O que a gente precisa olhar e falar, caramba, não é possível. Cara, 12,3 milhões de pessoas, vai ter uma notinha, talvez, pegue aí um isentão, um cara mais isentão aí da fake Globo News, quer dizer, da Globo News, sei lá, um camarote da vida para falar, o Lula exagerou, não é só para fazer uma meia-culpa. Mas é fato que boa parte dessas pessoas que deveriam estar utilizando disso como recurso para mostrar o quanto esse governo é ridículo, é absurdo, é tacanho, é nefasto, o que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão colocando, né, matérias ali sobre o Sérgio Moro, cassação de Jorge Seife, o que está acontecendo no PSDB, eleições municipais, e tirando o foco das mentiras deslavadas de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que assusta, então repito para vocês, o que assusta dentro disso não é o Lula mentir, porque eu tenho uma técnica infalível de descobrir se o Lula está mentindo ou não. E eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Gente, vocês querem saber se o Lula está mentindo? Observem bem. Essa parte aqui do rosto, da face, os lábios, se eles estiverem se movendo, o Lula está mentindo. Então, essa é a dica que eu dou para vocês para saber, né, se ele está falando alguma verdade ou não. Agora, uma coisa é fato. Os absurdos desses grupos midiáticos em relação a tudo que tem se colocado, se manifestado, em relação a, por exemplo, Gaza, ao que Lula falou sobre Gaza, do genocídio, né, que é uma população que está crescendo, e eles insistem em dizer que existe um genocídio. Não existe. Então, o que realmente me assusta é, de fato, o que a mídia consegue jogar num turbilhão de silêncio, né, que chega a ser absurdo. Porque se fosse... Aí aquele comparativo que a gente sempre faz, né? Se fosse Bolsonaro falando em 12,3 milhões, meu Deus do céu, era até notas de Twitter raivosas e 30 minutos de Jornal Nacional e 15 minutos de Fantástico para pedir o impeachment do Bolsonaro. É isso. Olha, Bruno, Rafael que depois vai ter que comentar a notícia, Eduardo que está louco para comentar também e que pode deixar os seus comentários, porque o público com certeza gosta muito dos comentários do professor Eduardo Vieira. Desde quando ele não mente? Desde quando ele não mente seria o início de uma pergunta para nós tentarmos identificar que qualquer narrativa que venha desse cidadão que opera um governo de plantão totalitário, comunista, que é o chefe de uma grande facção que tem dedos
suas digitais em crimes, em escândalos de corrupção que passam de trilhões. Isso eles não falam. Triplex no Guarujá não é dele. Sítio em Atibaia não é dele. Os filhos receberem recursos para fazer tráfico de influência no governo dele ou no governo da poste dele, né? A poste, a moça que está lá guardada lá no banco do BID lá, né? O que nós assistimos são constantes movimentos de mentiras, porque essa é a narrativa. Aliás, dia 1º de abril foi dia da mentira. E se vocês tiverem prestado atenção, nós recebemos no nosso WhatsApp uma foto dele com o nariz do Pinóquio. Desde muito tempo, ele já mente. É um mentiroso quanto mais. É uma pessoa que se alinha com a mesma face do diabo. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é que se utiliza da mentira para obter vantagens? A Bíblia nos deixa muito bem esclarecido. O que nós estamos vendo ao ele utilizar esses números é a mesma coisa que o Bruno falou dos famintos. Eles aumentam os números numa narrativa falsa, comunista, para poder insuflar e criar a compaixão, ou, quem sabe, tirar da orientação das pessoas que estão recebendo a notícia a possibilidade de, dentro da narrativa, falar: não existe esse número de crianças na faixa de Gaza. Muitas pessoas foram mortas em ataques onde o Hamas, um grupo terrorista, usa crianças, mulheres e pessoas inocentes da Palestina como escudos humanos. Utiliza-se dessas pessoas também para poder obter vantagens financeiras, para manter a causa viva. Qual é a causa? Terrorismo, atacar o povo de Israel, estuprar mulheres, agredir, jogar mísseis. Esse é o modelo que funciona para os comunistas. Eu preciso mentir para atrair a atenção das pessoas. Jornalistas hoje, que são, ideólogos de plantão dentro das redações, se utilizam muito desse tipo também de informação falsa. E depois, quando você vai perceber, não se utiliza do mesmo tamanho, do mesmo número de minutos, ou do mesmo tamanho da folha de jornal, ou da matéria de capa inteira, para poder dizer que a informação estava errada. As mentiras são contadas porque ninguém, de fato, nem tampouco a justiça, que deveria ser árbitra desse caso específico, pelo menos a Procuradoria-Geral da República, ou alguém, ou algum deputado, ou algum senador, ou alguma entidade de juristas conservadores, evangélicos, católicos, poderiam entrar na PGR contra o presidente da República, pedindo que pelo menos ele grave um vídeo dizendo que aquilo que ele disse é mentira. Não precisa indenização e nem repor questões financeiras, embora se caberia isso. Alguns juristas podem até conseguir a capacitação nesse sentido de recursos, mas eu gostaria de ver ele dizendo a verdade apenas, em cadeia nacional, utilizando-se o dinheiro público para ir em cadeia nacional numa recomendação da justiça, numa perda, ou no caso de uma sentença, numa determinação sentenciada, dizer que ele mentiu todas as vezes que ele falou que não sabia de nada e tinha as suas digitais na cena do crime. Os papiloscopistas são os brasileiros. E é por isso que nós estamos aqui comentando e mostrando para vocês que essas narrativas não passam de meias mentiras, grandes mentiras, para poder justificar as suas ações e as suas falas, que são falas descabidas, falas totalmente fora da realidade, porque eles não querem que vocês consigam pensar. Eles querem seguir tratando vocês como idiotas úteis, massa de manobra, para continuarem roubando o dinheiro do pagador de impostos do Brasil. É isso. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Vamos ouvir o comentário do Rafa Sanzio, por favor.
Olha, o Lula mentindo, Lula e a mentira é a mesma coisa, né? A gente já viu o Lula desde seus primeiros mandatos mentindo, inventando números, dados, porque o Lula é um iletrado, ele não lê. Tá? Talvez ele nem saiba ler propriamente dito, né? Mal sabe assinar o nome dele. Mas olha só, o que ele falou tem muito a ver. Obviamente, o Lula faz uma forma mais caricata de promover o que realmente a gente sabe que eles estão promovendo, que é a vitimização deles, que são os criminosos, e transformar a gente nos vilões, né? Principalmente Israel. Eu estava observando aqui no LinkedIn, eu vou mostrar essa foto aqui. Ó. Esse cara aqui, ele é um estudante de Harvard, que ele está lá infiltrado em Harvard. Obviamente, alguém paga para ele estar ali, né? Que ele não... ele é um militante extremista, né? Extremista que está ali em Boston. Ali em Boston, o que mais tem é judeu, né? Tem até o Marv Altman, que é um rabino bem famoso. Ele já morreu, mas eu seguia muito o que ele ensinava e o que ele revelava, as informações. Ele até era muito boicotado pela própria nação judia por causa disso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o que a gente está vendo é justamente uma promoção dessas mentiras que o Lula está falando. Olha, quando você vai olhar lá na ONU, existem pessoas que foram colocadas ali para trabalhar em prol dos movimentos humanitários Israel, era do Hamas. Você vê aquela galera que é pró-ajudar as crianças, a ajudar contra a fome, contra isso. O cara foi preso por abuso sexual e tráfico de seres humanos. Aí você vê a OMS associado com a China. Para que realmente servem essas organizações internacionais, a não ser para promover isso que o Lula está mentindo, né? Não sei quando, 12 milhões de mortos. O Lula só é a forma mais caricata de mostrar o que realmente eles querem, que é a mentira, é a desconstrução da verdade. Eles criam um cenário e fomentam dinheiro, colocam dinheiro nisso para transformar tudo que sempre foi a vítima. Os caras querem destruir a religião em si, porque você sabe que muçulmano, o Islã, eles não têm escrúpulo, eles matam os seus inimigos. Nem eles mesmos se entendem. A única religião, o único movimento religioso que realmente proporcionou a libertação e o crescimento do Ocidente foi o judaísmo e o cristianismo. E esses dois hoje são perseguidos, apesar de toda a misericórdia, de tudo que a Igreja Católica fez com a expansão, principalmente através daqui na Espanha, quando eles expulsaram os muçulmanos daqui, que trouxeram a escravidão, que trouxeram todo tipo de coisa ruim de volta para a Europa, que já haviam séculos e séculos que não existiam. Essa mesma galera, eles estão de volta aí. Não existe nada de novo embaixo do sol, e a gente tem que ter a plena consciência disso. O Lula, ele está promovendo uma agenda, só que o Lula é burro assim, entre aspas, ele não é letrado, porque burro ele não é, senão o PT e o Foro de São Paulo não estariam de volta aí à cena do crime. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele está mentindo, mas o que está por trás dessas mentiras dele? As organizações internacionais. Olha, se vocês forem ver de onde veio a ONU, do porquê a ONU está ali, a ONU não é uma organização democrática, nem tampouco o STF. Ninguém votou para eles estarem ali. Ninguém votou para a ONU ou a OMS editar o tratado pandêmico aí, ou mentir dizendo que não sei quantas milhões de pessoas foram por isso aqui, porque não receberam isso aqui, e agora você tem que receber isso aqui para se livrar de algum tipo de peste chinesa, essas coisas. Tem muita propaganda por trás disso. O Lula não faz as coisas por um acaso. Obviamente, ele é um iletrado, é um jumento, literalmente, que anda com as jumentas também, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Obviamente, o Brasil já foi tomado por esse regime, mas a gente tem que resistir, tem que falar, tem que lutar e também exigir dos políticos que estão ali. Provavelmente eles estão com as mãos atadas. Eu sempre falo assim, será que eles estão com uma arma dessas organizações criminosas na cabeça deles, ou perseguindo as famílias deles? Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, né? E foi para isso que a gente votou neles, para estar ali, né? Mas é um regime, é um estado de exceção, a gente tem que encontrar estratégias para, não sei, livrar o Brasil de tudo isso aí, né? Não sei, não sou político, eu só estou
colocando aí pilha para que as pessoas acendam um alerta aí na cabeça delas.